Seja bem-vindo ao nosso estudo sobre o que a Bíblia diz sobre a oração. No nosso estudo passado, nós verificamos o que a Bíblia diz sobre a oração e vimos que a Bíblia diz que devemos orar com fé, porque fomos salvos pela graça por meio da fé. E textos nos direcionaram para a compreensão. Hoje, a palavra de Deus nos direciona dizendo que a Bíblia diz que a oração da fé é capaz de fazer o impossível se tornar possível. A oração da fé é capaz de transportar montes de lugares para outro. E a palavra de Deus nos mostra isso em textos que iremos ler. Seja bem-vindo ao nosso estudo, às terças e às quintas-feiras. Então a palavra de Deus diz que a oração da fé é capaz de fazer o impossível tornar possível. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, e no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 22 e 23, a Bíblia nos direciona e nos diz sobre essa oração com fé, feita com fé. Então leiamos para nós entendermos que a fé, sim, ela remove montanhas. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz para nós assim: E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, a Bíblia nos direciona também sobre essa oração com fé, capaz de remover montes de um lugar para outro. Diz assim, Evangelho de Marcos 11, 22 e 23. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A fé, ela é a nossa mola propulsora, porque Deus diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé agradando a Deus, Ele ouve a nossa oração e os textos lidos nos mostram isso. Mateus 17, 20 e Marcos 11, 22 e 23. Lembremos que a Bíblia diz e mostra textos que a oração é capaz de fazer o impossível tornar possível. A oração da fé é capaz, sim, de transportar montes de um lugar para outro. Nós não usamos a nossa fé, nós não temos a fé verdadeira, nós temos uma fé passageira. Precisamos recorrer na Bíblia, textos que nos direcionem, e meditemos nesse texto para compreensão e aplicações futuras. Entendendo a palavra de Deus, nós sim tiramos princípios e aplicamos para a nossa vida. Tem fé? Ponha em prática. Tem dúvida? Busque na Bíblia e em nossos estudos os textos que direcionam para a oração. Seja sempre bem-vindo ao nosso estudo sobre o que a Bíblia diz sobre a oração. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que nós possamos, sim, nos animar em estudar cada vez mais. Oremos, busquemos em oração, dentro do texto bíblico, a sua compreensão sobre o que a palavra de Deus diz sobre a oração. Seja bem-vindo ao nosso estudo sobre o que a Bíblia diz sobre a oração.